O texto bíblico para a meditação está no livro de Gálatas, capítulo 3, que diz: É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como também está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, quando Jesus disse: Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e hás de passar, e nada vos será impossível. Assim, se pararmos para meditar alguns minutos nesse versículo, assim como mostra a Escritura, encontraremos a imensidão do poder de Deus, pois o Senhor é um Deus de milagres, assim como está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 38 a 44, quando Jesus disse aos seus discípulos: Quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Este é um dos milagres feitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que vos dá o Espírito é o que opera maravilhas entre vós, e faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Nas Escrituras encontramos muitos milagres realizados por Jesus, que sempre opera para o bem de todos os seus filhos. Pois somos justificados pela fé gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, como mostra no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que são da fé, são benditos com o crente Abraão. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, como mostra no capítulo 3 do verso 14, irmãos, como um homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio há 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei, que foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é só um, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade,
teria sido pela lei. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estávamos debaixo de aio, porque todos os seus filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, não há eu nem grego, não há servo nem livre, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, não sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.